Como surgiu a Ordem dos Cavaleiros Templários? Os Cavaleiros Templários, também conhecidos como Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, foram uma ordem militar cristã, fundada em 1119, durante as Cruzadas, na Terra Santa. A origem dos Templários remonta ao período em que Jerusalém estava sob domínio muçulmano. Um grupo de 9 cavaleiros, liderados por Hugo de Payens, decidiu estabelecer uma ordem militar com o objetivo de proteger os peregrinos cristãos, que viajavam para a Terra Santa. No início, a ordem era pequena e pouco conhecida, mas rapidamente ganhou popularidade e apoio. Eles foram reconhecidos oficialmente pela Igreja Católica em 1129, e receberam várias doações e privilégios, incluindo a isenção de impostos, e a permissão para recrutar novos membros. Os templários adotaram um estilo de vida monástico, vivendo em comunidades conhecidas como comandarias, onde combinavam a vida religiosa com a formação militar. Os Cavaleiros Templários rapidamente se tornaram uma das mais poderosas e ricas ordens militares da época. Eles estabeleceram uma rede de fortalezas, castelos e bancos em toda a Europa e na Terra Santa. Sua riqueza e influência geraram desconfiança e inveja, especialmente entre os líderes políticos e financeiros da época. As batalhas travadas. Em termos de batalhas, os Templários participaram de várias campanhas militares durante as Cruzadas, lutando contra os muçulmanos e tentando recuperar a Terra Santa para os cristãos. Eles foram elogiados por sua coragem e habilidades militares, e sua reputação cresceu ao longo dos anos. Além disso, os Templários também desempenharam um papel fundamental na proteção de rotas de peregrinação e no desenvolvimento de estratégias militares inovadoras. No entanto, o sucesso e a influência dos Templários também despertaram o medo e a desconfiança das autoridades seculares e religiosas. Em 1307, o rei Filipe IV da França, endividado e intrigado com o poder dos Templários, lançou uma campanha para destruí-los. Os Templários foram presos, acusados de heresia, sodomia e várias outras práticas ilegais. Muitos foram torturados e forçados a confessar crimes que provavelmente não cometeram. Em 1312, o Papa Clemente V cedeu à pressão de Filipe IV e dissolveu oficialmente a Ordem dos Templários. Muitos dos membros restantes foram executados, enquanto outros foram presos ou fugiram para outros países. O último grão-mestre da Ordem, Jacques de Molay, foi queimado na fogueira em 1314. O fim dos Cavaleiros Templários. O fim dos Templários foi marcado por tragédia e mistério. Apesar de suas condenações, várias teorias conspiratórias surgiram ao longo dos séculos, sugerindo que os Templários conseguiram escapar da perseguição e se tornaram uma sociedade secreta, preservando seu conhecimento e influência até os dias atuais. Após a dissolução da Ordem dos Templários, muitos dos seus bens e terras foram confiscados pela coroa francesa e outras entidades religiosas. Os Templários restantes foram dispersos e alguns tentaram se juntar a outras ordens militares, como os Hospitalários. No entanto, a maioria dos Templários foi perseguida, presa ou executada. No decorrer dos séculos, a lenda e o mistério em torno dos Templários cresceram. Muitas teorias conspiratórias surgiram sobre supostos tesouros escondidos, conhecimentos secretos e influência contínua da Ordem. Uma das teorias mais conhecidas é a ligação dos Templários com o Santo Graal, o cálice usado por Jesus Cristo na Última Ceia. Obras literárias e filmes sobre os Templários.
Essas histórias alimentaram a imaginação popular e inspiraram obras literárias, como o romance O Código da Vinci, de Dan Brown, que explorou uma conspiração moderna envolvendo os Templários. No entanto, é importante ressaltar que essas teorias conspiratórias são em grande parte baseadas em especulações e não têm evidências históricas sólidas. Historicamente, as atividades e conquistas dos Templários foram significativas. Além de seu papel nas cruzadas e na proteção de peregrinos, eles também estabeleceram uma rede financeira que permitiu o desenvolvimento do sistema bancário na Europa. Os Templários eram conhecidos por oferecer empréstimos seguros e confiáveis, permitindo que os viajantes depositassem seu dinheiro em uma comenda em sua terra natal e recebessem um documento que lhes permitia retirar fundos em outra comenda em seu destino. Essa rede financeira e o conhecimento em transações comerciais tornaram os Templários extremamente ricos e influentes. No entanto, essa riqueza e poder eventualmente despertaram a inveja e a desconfiança de muitos governantes e líderes religiosos da época. O legado da Ordem. Embora o fim oficial da Ordem dos Templários tenha ocorrido no século XIV, sua influência e legado permaneceram. Outras ordens militares, como os Cavaleiros Hospitalários, incorporaram alguns dos membros e bens remanescentes dos Templários. Além disso, a imagem dos Templários como guerreiros corajosos e místicos foi preservada e romantizada ao longo dos séculos. Hoje em dia, os Cavaleiros Templários são frequentemente associados a símbolos místicos e são frequentemente retratados na cultura popular, incluindo filmes, livros e jogos. Embora sua história seja envolta em mistério e controvérsia, os Templários desempenharam um papel significativo durante as Cruzadas e deixaram um legado duradouro na cultura e na imaginação coletiva. Qual foi o Cavaleiro Templário mais importante da história? É difícil determinar qual foi o Cavaleiro Templário mais importante da história, pois a Ordem teve muitos membros notáveis ao longo de seu tempo de existência. No entanto, 2 Cavaleiros Templários se destacam como figuras-chave na história dos Templários, foram eles, Hugues de Payens e Jacques de Molay. Hugues de Payens foi um dos fundadores dos Templários e seu primeiro grão-mestre. Ele desempenhou um papel fundamental na criação da Ordem, organizando-a como uma instituição militar e religiosa. Sua liderança e visão ajudaram a estabelecer as bases para o sucesso posterior dos Templários. Hugues de Payens também viajou extensivamente pela Europa para angariar apoio e recrutar novos membros para a Ordem. Jacques de Molay, por sua vez, é considerado o último grão-mestre dos Templários. Ele assumiu o cargo em 1292, alguns anos antes da dissolução da Ordem. Jacques de Molay é conhecido por sua coragem e resistência durante o processo de perseguição e julgamento dos Templários. Mesmo sob tortura, ele manteve sua inocência e a lealdade à Ordem. Sua execução na fogueira em 1314 tornou-se um momento simbólico que marcou o fim trágico dos Templários. Esses 2 cavaleiros templários desempenharam papéis cruciais na história da Ordem. Enquanto Hugues de Payens foi fundamental em sua fundação e estruturação, Jacques de Molay se destacou como uma figura icônica que representou a resistência e a lealdade dos Templários até o fim. Qual era a vestimenta dos Templários? A vestimenta dos Templários era característica e reconhecível. Os cavaleiros templários usavam um hábito branco com uma grande cruz vermelha de 8 pontas no peito. Essa cruz era conhecida como a cruz patente dos Templários. A cor branca do hábito simbolizava a pureza e a castidade, enquanto a cruz vermelha representava o martírio e o sacrifício pelos ideais cristãos. Além do hábito,
Os templários também usavam um capuz branco que cobria a cabeça e um manto branco que os protegia do frio e da sujeira durante as batalhas. Nas batalhas, eles também usavam armaduras de metal, incluindo elmos, cotas de malha, placas de proteção e escudos. Os templários eram conhecidos por usar um tipo especial de capacete conhecido como capacete de barrete ou capacete de Tunis, que tinha um formato cônico distinto. Além disso, eles frequentemente carregavam suas espadas e escudos com o símbolo dos templários. Descrição detalhada dos templários. Essa vestimenta distintiva ajudava a identificar os cavaleiros templários no campo de batalha e também era uma forma de demonstrar sua lealdade à ordem. A vestimenta dos templários se tornou um símbolo poderoso que ainda é amplamente reconhecido hoje em dia. A vestimenta dos cavaleiros templários era composta por diversos elementos distintivos. Vou descrever minuciosamente cada componente da vestimenta dos templários, assim como as armas que eles utilizavam. Hábito. O hábito dos templários era uma túnica de cor branca, que chegava até os tornozelos. Essa túnica era geralmente feita de linho ou lã e tinha mangas longas. O hábito simbolizava a pureza e a castidade dos templários. Era uma vestimenta solene e distintiva que identificava os membros da ordem. Capuz. Os templários usavam um capuz branco que cobria a cabeça. O capuz era utilizado para proteger a cabeça do frio e da sujeira, além de fornecer certa proteção durante as batalhas. Demais paramentos dos cavaleiros. Manto. Os cavaleiros templários também usavam um manto branco, que era uma capa comprida que envolvia o corpo. O manto servia para proteger os templários do frio e também podia ser usado para se protegerem da poeira e do calor durante as viagens. O manto era geralmente preso ao ombro esquerdo por um broche ou fivela, permitindo que os templários o removessem facilmente quando necessário. Cruz patente. A cruz patente dos templários era o símbolo mais reconhecível da ordem. Ela era uma cruz vermelha de 8 pontas, colocada no peito do hábito dos templários. A cruz representava os ideais e os princípios da ordem e era usada para identificar os membros como cavaleiros templários. Em relação às armas, os templários eram habilidosos guerreiros e utilizavam uma variedade de armas e equipamentos de combate. Alguns dos principais armamentos utilizados pelos cavaleiros templários incluíam espada. A espada era uma arma fundamental para os templários. Eles usavam espadas de lâmina longa e reta, projetadas para golpes de corte e estocadas eficazes durante o combate. Escudo. Os templários usavam escudos para se protegerem contra os ataques inimigos. Seus escudos eram geralmente redondos e feitos de madeira, cobertos com couro e reforçados com metal, muitas vezes exibindo o símbolo dos templários. Lança. A lança era outra arma importante para os cavaleiros templários. Ela era usada principalmente em combates a cavalo, permitindo que os templários atacassem os inimigos com golpes de perfuração de longa distância. Machado. Alguns templários também empunhavam machados de batalha, que eram armas de corte e perfuração eficazes. Os machados eram usados tanto em combates corpo a corpo quanto para desferir golpes devastadores contra armaduras pesadas. Além dessas armas principais, os templários também utilizavam outras armas secundárias, como adagas, arcos e flechas, dependendo da situação e das necessidades táticas. Essa é uma descrição minuciosa da vestimenta e armas utilizadas pelos cavaleiros templários. No momento enquanto pude, fui benevolente, estendi a mão aos templários, enquanto todos lhes viraram as costas. Agora, faça o mesmo, inscreva-se no canal.
Qual a relação entre os Templários e a criação da maçonaria? Existe uma relação histórica especulativa entre os Templários e a criação da maçonaria, mas é importante ressaltar que essa relação não é totalmente comprovada e continua sendo objeto de debate e especulação entre historiadores e estudiosos. A teoria mais conhecida sobre a conexão entre os Templários e a maçonaria é a hipótese de que alguns membros remanescentes dos Templários, após a dissolução da ordem, tenham se refugiado em organizações maçônicas operativas da época. Essas guildas de construtores medievais, conhecidas como guildas maçônicas, estavam envolvidas na construção de catedrais e outros edifícios importantes. Segundo essa teoria, os conhecimentos e segredos dos Templários teriam sido transmitidos aos maçons, influenciando a criação da maçonaria especulativa, que surgiu posteriormente como uma sociedade fraternal e filosófica nos séculos 17 e 18. Fato ou teoria? No entanto, é importante destacar que essa teoria não possui uma base histórica sólida e falta evidências concretas para comprová-la. A conexão entre os Templários e a maçonaria é mais baseada em especulações, lendas e tradições orais transmitidas ao longo dos séculos. Além disso, a maçonaria moderna é uma organização que se desenvolveu com base em princípios filosóficos, simbólicos e rituais que não têm origem exclusiva nos Templários. A maçonaria especulativa se baseia em elementos simbólicos e rituais da maçonaria operativa medieval, bem como em influências de várias tradições filosóficas e esotéricas. Em resumo, embora exista uma teoria que relacione os Templários à criação da maçonaria, essa relação não foi comprovada historicamente e permanece envolta em especulação e mistério. Como foi a ajuda do rei de Portugal aos Templários quando eles foram perseguidos pelo rei da França? Ao longo da perseguição aos Templários em toda a Europa, o rei de Portugal, Dom Dinis, também conhecido como Afonso IV, desempenhou um papel interessante em relação à Ordem dos Templários. A abordagem de Portugal em relação aos Templários foi diferente da maioria dos outros países europeus. Quando o rei Filipe IV da França ordenou a prisão e a dissolução dos Templários em seu reino, em 1307, a notícia se espalhou por toda a Europa. No entanto, em Portugal, a ordem não sofreu a mesma perseguição imediata e violenta. Havia uma série de fatores que contribuíram para a proteção dos Templários em Portugal. Fatores em prol dos Templários. Relacionamento cordial. Os Templários haviam estabelecido uma presença sólida em Portugal durante o período das Cruzadas. Eles tiveram um relacionamento amistoso com a coroa portuguesa e prestaram serviços valiosos ao reino na defesa das fronteiras e no apoio à causa cristã. Influência política. A Ordem dos Templários era influente e possuía vastos recursos e terras em Portugal. Seu apoio financeiro e militar era valorizado pelo rei Dom Dinis. Tempo ganho. A prisão e o processo dos Templários na França levaram algum tempo para se espalhar por toda a Europa. Isso deu aos Templários portugueses a oportunidade de se prepararem e buscarem apoio em outras partes do reino. Enfim, o fim, mas nem tanto. No entanto, mesmo com a proteção inicial de Dom Dinis, a pressão internacional sobre a Ordem dos Templários aumentou. O Papa Clemente V, sob a influência de Filipe IV, emitiu uma bula papal em 1312, dissolvendo oficialmente a Ordem dos Templários em toda a cristandade. Para lidar com a situação, Dom Dinis adotou uma abordagem cautelosa e pragmática. Ele se recusou a apoiar a perseguição dos Templários, mas também não desafiou diretamente a autoridade papal. Em vez disso,
O rei português optou por estabelecer um diálogo com o Papa e buscar uma solução pacífica. Após negociações com a Santa Sé, em 1319, a Ordem dos Templários em Portugal foi oficialmente extinta, e seus bens e propriedades foram transferidos para a Ordem de Cristo, uma nova ordem militar criada pelo rei Dom Dinis. A Ordem de Cristo, em muitos aspectos, continuou a tradição e a herança dos Templários em Portugal. Ela herdou seus bens, terras e riquezas, e muitos dos membros e simbologia dos Templários foram absorvidos pela nova ordem. A Ordem de Cristo desempenhou um papel significativo nos descobrimentos portugueses e na exploração marítima durante os séculos XV e XVI. Em resumo, o rei Dom Dinis de Portugal não apenas protegeu os templários das perseguições imediatas, mas também garantiu que sua herança fosse preservada na forma da Ordem de Cristo, que continuou a desempenhar um papel importante na história de Portugal. E de quebra, acabou por ajudar os portugueses a se tornarem preponderantes dentro do cenário europeu, já que, com o conhecimento e expertise dos templários, foi possível tornar exequível um sonho antigo de nossos irmãos portugueses, descobrir novas terras, melhor dizendo, novas colônias, novas fontes de riqueza. E assim, o caminho do Brasil começou a ser trilhado, mas isso é história para um outro vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe nos comentários sua opinião, e se não gostou, faça o mesmo, só não deixe de expressar tua opinião,